Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje a gente vai continuar a resolver exercícios de limites, de calcular limites envolvendo as leis do limite, que tem sido o tema das nossas últimas aulas, certo? Bom, então, vamos começar aqui pelo limite da função raiz de x mais 2 menos 3 sobre x menos 7, o limite dessa função quando x tende a 7, certo? Então, como a gente tem feito, nos últimos limites, o primeiro procedimento a ser tomado é substituir a sua variável pelo valor para onde ela está tendendo. Então, ao fazer isso aqui, o que acontece? A gente vai ter a raiz de 7 mais 2 menos 3 sobre 7 menos 7. Então, em cima a gente ficou com a raiz de 9 menos 3 sobre 0. Acontece que a raiz de 9 é 3 e 3 menos 3 é 0, logo o que a gente tem é 0 sobre 0, que a gente já sabe das aulas anteriores, que é uma indeterminação. Certo? Então, a gente tem que arrumar uma forma manipulando essa expressão de tal maneira que a gente se livre dessa indeterminação. Bem, observe o seguinte. Temos aqui raiz de x mais 2 menos 3 sobre x menos 7. Nada nos impede de multiplicar em cima e embaixo por raiz de x mais 2 mais 3. Nada nos impede de fazer isso, correto? Bom, por que eu estou fazendo isso? Estou fazendo isso porque, ao multiplicar por essa expressão, a gente tem um produto da diferença pela soma. Só que o produto da diferença pela soma é igual à diferença de quadrados. Então, isso aqui vai ser igual a raiz de x mais 2 ao quadrado menos 3 ao quadrado sobre x menos 7 vezes a raiz de x mais 2 mais 3. Então, ao elevar ao quadrado, isso aqui simplifica. Então, ficamos com x mais 2 menos 9. X mais 2 menos 9 é igual a x menos 7. Então, temos x menos 7 sobre x menos 7 vezes a raiz de x mais 2 mais 3. Certo? Acontece que, analisando a nossa função, a expressão da nossa função, subtende-se que ela não está definida para x igual a 7. Porque se ela tivesse definida para x igual a 7, teríamos um problema, porque a gente zeraria o nosso denominador. Sendo assim, essa função está definida para todo x, a priori, menos o 7. Então, como ela não está definida para x igual a 7, a gente pode, então, simplificar aqui ficando 1. Então, o que nós temos? Nós temos, então, que essa expressão ela é igual, então, a quê? Ela é igual, então, a 1 sobre a raiz de x mais 2 mais 3 para todo x diferente de 7. Sendo assim, esse limite é igual a esse limite, que por sua vez é igual a esse limite, que é igual a esse limite, que é igual a esse limite. Então, esse limite é igual a esse. E calculando esse limite, o que a gente tem? A gente tem que isso aqui é igual a 1 sobre a raiz de 7 mais 9 mais 3. Acontece que 7 mais 9 é 3, raiz de 9 é 3. Então, 7 mais 9 é 9, perdão, aí a raiz de 9 é 3. Então, 3 mais 3 dá 6. Então, esse limite ficou 1/6.
certo? Bom, então dessa forma, a gente matou a nossa questão. Bom, no nosso segundo problema, a gente quer calcular o limite da função x² mais 2x mais 1 sobre x² menos 1, quando x tende a menos 1, certo? Bom, então vamos lá, né? Então, o primeiro procedimento, né, é substituir a variável pelo valor para o qual ela está tendendo. Então, no caso, eu vou substituir o x por menos 1. Então, a gente tem menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes menos 1 mais 1, sobre menos 1 à quarta menos 1. Bom, aqui a gente ficou com o quê? A gente ficou com 1 menos 2 mais 1, e no denominador a gente ficou com 1 menos 1. E isso aqui está dando 0 sobre 0, que a gente já sabe que é uma indeterminação. Então, mais uma vez, o que a gente precisa fazer é manipular essa expressão de tal maneira que a gente consiga se livrar dessa indeterminação. Certo? Bom, analisando, né, direitinho, né, o nosso numerador ele é um quadrado perfeito, né? Uma vez que ele é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, o nosso numerador a gente pode reescrever como x mais 1 ao quadrado. Perfeito? Já o nosso denominador, o que nós temos? Nós temos que 1 é igual a 1/4. Então, a gente tem que x² é x ao quadrado, e menos 1/4, perdão, é 1 ao quadrado. Ao reescrever dessa forma, a gente reescreveu isso como uma diferença de quadrados. Sendo assim, a gente pode abrir isso num produto da soma pela diferença. Certo? Bom, mais ainda, 1 é igual ao quadrado. Então, isso aqui também é uma diferença de quadrado, certo? Então, o que acontece aqui? O que acontece aqui é que isso aqui vai ficar x mais 1 ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1. Escrevendo isso com produto da soma pela diferença, a gente vai ter, então, x mais 1 vezes x menos 1. Mais uma vez, olhando para a nossa função, ela não está definida em x igual a menos 1, nem em x igual a 1, para falar a verdade. Né? Por quê? Porque se você substituir o x por menos 1, você zera o denominador. Então, como ela não está definida para x igual a menos 1, a gente pode simplificar aqui. Então, no fim das contas, a gente tem que essa expressão ela é igual a essa. Para todo valor de x, o quê? Diferente de menos 1. Como elas são iguais para todos os valores de x diferente de menos 1, esse limite, então, vai ser igual a esse limite. E ao substituir aqui por menos 1, o que a gente vai ter? A gente vai ter menos 1 mais 1 sobre menos 1 ao quadrado mais 1 vezes menos 1 menos 1. Então, isso aqui ficou 0 sobre... Isso aqui deu 2, né? 1 mais 1, 2. 2 vezes menos 2, menos 4. E 0 dividido por menos 4 é igual a 0. Certo? Bom, então, esse limite é igual a 0. Sendo assim, a gente matou a nossa questão. E dessa forma, a gente encerra a nossa aula de hoje.